Fala, recruta! Essa aula aqui foi retirada do nosso curso online e a gente está disponibilizando ela aqui de forma completamente gratuita para você, beleza? A única coisa que a gente pede é para você deixar o like aí e se inscrever no canal. Então, desejo a você uma ótima experiência e aprenda muito com a nossa equipe. Tamo junto! Fala, meu recruta. Boa noite. Professor Thales na área. Os senhores já me conhecem aí, grande parte já é meu aluno. Mas para quem não me conhece, sou o professor Thales de Direito aqui do Recruta. Sou formado em Direito, lógico, né? E também sou policial aqui no estado. Então a gente vai ver agora o Estatuto da PMPE. O Estatuto é o documento que vai regular aí os direitos, prerrogativas, deveres do policial militar do estado de Pernambuco, certo? Então, vem comigo, vamos destrinchar aí, a gente vai abordar os principais artigos, certo? Os principais incisos e as principais características. A gente adotou aqui no Recruta, a gente adotou uma tática de estudo aí que vai ajudar o aluno a trilhar aí o caminho das pedras, certo? Ao aluno conseguir um atalho, né, uma forma mais rápida de estudar o Estatuto da PMPE. Por quê, senhores? É um estatuto muito grande. É um estatuto com mais de 130 artigos. Então, nessa reta final agora do concurso, os senhores têm que adotar a tática. Uma técnica de melhor estudo. E tenho certeza que essa técnica que a gente vai ver aqui agora é a melhor possível, certo? Então, nada melhor do que ver essa lei, do que estudar o estatuto com um professor que é da área, certo? Um professor que é militar. Não querendo desmerecer o professor paisano, mas tem coisas, né, dentro do estatuto que talvez um professor do mundo civil não saberia passar, não saberia transmitir para os senhores, beleza? Então, vamos iniciar de fato agora o nosso estatuto. A gente vai, como eu falei, a gente vai usar atalhos, certo? A gente vai ver a lei e vai ver a lei nas partes mais importantes, beleza? Então, aluno, observa aí. Logo aí no início do material tem o guia do aluno, certo? Então o professor já teve o trabalho aí de já estar entregando para o senhor estudo mastigado, beleza? Então acompanhe no guia do aluno na parte superior. Então tá aí destacado de verde, tudo que tiver destacado de verde, tá? Acompanha aqui, ó, tudo que tiver destacado de verde pode cair na prova. Tem chance de cair na prova, certo? Se tiver destacado de azul, azul claro aí, fui eu quem coloquei ali no estatuto, na edição, um bizu, uma dica do instrutor para vocês assimilarem, né? Fica mais fácil de compreender, beleza? E senhores, o mais importante, se tiver destacado de vermelho, aí sim grandes possibilidades de cair na prova, certo? Então, se tiver destacado, ó, vou marcar aqui, dar um Vzinho. Se tiver marcado de vermelho, destacado de vermelho no estatuto, os senhores têm que dar atenção total, tem que ler e reler o artigo, o inciso que tiver marcado de vermelho. Beleza? Então, senhores, vamos de fato agora iniciar o nosso estatuto, tá? Vão acompanhando aí comigo na tela. Então já tem um aviso logo de cara aqui para vocês. O que é que diz o aviso? Acompanha aqui o aviso. Coloquei um Vzinho aí. Recruta, a compreensão do quadro abaixo da hierarquia militar é indispensável para iniciarmos o estudo do Estatuto da PMPE. Senhores, esse quadro que eu vou apresentar agora aqui para vocês é o quadro que representa a hierarquia da PMPE, certo? Que é um dos pilares da nossa instituição, que é a hierarquia e a disciplina, certo? Se os senhores compreenderem esse quadro, na explicação aqui que eu vou dar para os senhores, com certeza
já vão aí matar diversas questões que podem cair na prova dos senhores. Professor, o senhor acha que pode vir quantas questões de estatuto? Creio eu que no máximo ali duas ou 3 questões no máximo, certo? Mas são essas 3 questões, 2 ou 3 questões que vai fazer diferença ali na hora de quem vai ficar na turma 1, na turma 2, vai fazer a diferença na hora da sua aprovação. Então esse estatuto é importante. Sem mais delongas, vamos lá iniciar de fato. Senhores, a gente tem aí dos postos e das graduações, certo? Eu quero que os senhores acompanhem comigo aqui na marcação. Eu tenho, nisso que foi marcado, eu tenho os praças, certo? Aqui são os praças, certo? São os praças, que é a praça, certo? E aqui, oficial. Beleza? Quem é que compõe o nosso quadro de praças? Tá aí: soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e subtenente, certo? Primeiro bizu, peguem o bizu. Dentro desse quadro de praças, a gente tem 2 coringas, que são praças também, porém são praças especiais. E isso pode cair na prova dos senhores, certo? Então, quem são esses caras? Eu vou ter aqui praças especiais, que são, acompanha aqui, eu tenho o aspirante a oficial. E eu também tenho aqui o aluno a oficial. Então, eu tenho 2 praças especiais de acordo com o estatuto da nossa PM, da PM de Pernambuco. Eu tenho o aspirante a oficial e tenho o aluno oficial. Quem são esses 2 caras? O aluno oficial é aquele camarada que passou no concurso do CFO e está cursando o curso de oficiais combatentes de APM. Então, ele é mais antigo, né, hierarquicamente, do que as demais praças, certo? Então, ele está acima do subtenente, certo? E o aspirante oficial, professor, quem é? O aspirante oficial também é um praça especial, é uma praça especial, porém, ele já é formado. Ele é o aluno que acabou de se formar no curso de formação de oficiais e foi promovido de aluno oficial a aspirante a oficial. Cuidado, questão de prova. A banca pode vir colocar uma casca de banana perguntando se aspirante oficial é oficial. Não. O aspirante oficial ainda não é oficial. Ele é praça especial, certo? Ou então pode colocar que o aspirante a oficial e o aluno oficial são só praças, tá errado. Eles são praças especiais, tá ok? Beleza? O aspirante oficial tá aqui, ó. Eu coloquei em cima, mas vou circular, certo? O oficial, ele só é até aqui, ó. Ele inicia a partir de segundo tenente. Acompanha aí no nosso slide, certo? E quem é que faz parte do nosso oficialato? São os oficiais subalternos, intermediários e superiores. Quem são os oficiais subalternos, professor? Anote aí: subalterno, segundo tenente e primeiro tenente, certo? Quem é o oficial intermediário? É o capitão. O capitão fica ali no meio, certo? Então, a gente tem o segundo tenente e o primeiro tenente como oficial subalterno, anotem. E a gente tem o capitão como oficial intermediário, certo? E a gente tem os oficiais superiores, que são 3. Quem são os oficiais superiores? Major, tenente-coronel e coronel, que é o último posto do oficialato, certo? Cuidado aí com esse posto de tenente-coronel, que a banca pode fazer uma pegadinha, falar que o tenente-coronel é um oficial subalterno, porque tem o nome ali tenente.
Negativo. O tenente-coronel é um oficial superior. Só está abaixo ali do coronel. Certo? Desse quadro aqui de postos e graduações, eu quero que os senhores tomem nota e prestem atenção justamente nessa questão das praças especiais, que são os aspirantes e os alunos oficial, certo? De subtenente até soldado é somente praça, certo? Os senhores vão ingressar como o quê? Como aluno soldado, do curso de formação de soldado. Se concluírem o curso, vão ser promovidos ali a soldado. É o inicial ali da carreira de praça da PMPE, certo? E senhores, gravando esse quadro aqui dos postos e graduações, os senhores já têm aí meio caminho andado, beleza? Tranquilo? E prestem atenção também nesse camarada aqui, no subtenente. Cuidado com o nome subtenente, para não confundir subtenente com oficial. Não é porque o camarada tem o nome de tenente que ele é oficial. Subtenente, já está dizendo, abaixo do tenente. O subtenente é um praça, certo? O subtenente está abaixo do tenente, que é um oficial. E além de estar abaixo do tenente, o subtenente é um praça que está abaixo das praças, das praças especiais. Quem são as praças especiais? O aluno oficial e o aspirante oficial. Tranquilo? Beleza, senhores? Então, do quadro aqui de postos e de graduações, os senhores já estão safos, certo? Como eu falei, repetindo, se liga no praça especial, beleza? Se liga no praça especial. Tranquilo? Senhores, vamos dar andamento à nossa lei, de fato. Acompanha aí na tela. É a lei 6.783 de 1974. Então, os senhores estão vendo que é uma lei bastante antiga. Então, tem certas coisas nessa lei que são anteriores à nossa Constituição de 1988, a nossa atual Constituição em vigor. Então, tem coisas aqui, tem artigos e incisos que são contrários à Constituição. Então, esses incisos, esses artigos, a gente não vai nem abordar, certo? Como, por exemplo, a questão que fala na política, no ingresso da política do militar, certo? Aqui, na nosso Estatuto da PM, está em desacordo, está em confronto com a Constituição Federal, certo? A Constituição Federal fala o quê? 10 anos lá pro praça, né? O praça com 10 anos que é estabilizado, antes de 10 anos, ele vai ter que sair da polícia, certo? Aqui não, no Estatuto já é outro prazo, então essas coisas que vão de encontro à Constituição está em desuso e a gente não vai abordar isso, certo? Mas quando eu passar aqui pelo artigo, eu vou dar o toque, vou falar, olha, isso aqui está em desuso, beleza? Perante a Constituição é inconstitucional, ok? Então, senhores, vamos lá, vamos de fato iniciar aí a nossa lei. Artigo 2º, a Polícia Militar, acompanhe no slide aí de Pernambuco, subordinada ao governador do estado, é uma instituição permanente. A banca pode colocar temporária, certo? Considerada força auxiliar e reserva do Exército. Preste atenção nisso também. A banca pode colocar a Marinha, a Aeronáutica, ou Presidente da República. Já caiu assim também, certo? Então, peguem o bizu aí, certo? Tem 2 bizus aqui que eu já coloquei aí, já acabei de falar. Atenção, a OCP pode trocar permanente por temporário. E o bizu do instrutor,
A CF 88 é quem garante que a PM e o bombeiro militar são forças auxiliares do Exército, certo? Então, tanto a PM como o bombeiro são forças auxiliares e reservas do Exército. Quem é que garante isso? A Constituição. Tranquilo? Beleza, senhores. Vamos para o artigo 3 rapidamente. Então, os integrantes da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, em razão da destinação constitucional da corporação e em decorrência das leis vigentes, constituem a categoria especial de servidores públicos estaduais e são denominados policiais militares. Biju do instrutor, além de ser policial, também é militar. Então, é o famoso 2 em 1. Então, a cobrança em cima de nós, policiais militares, é maior. O regulamento disciplinar é mais rígido, é mais rigoroso. Então, é policial e também é militar. Beleza? Agora prestem atenção no parágrafo 1º, bastante importante, que diz o seguinte: os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Qual é a primeira situação que a gente tem? Ativa, certo? Então a linha A, ativa. Quando é que o policial militar vai estar na ativa, na carreira? Ele está online, certo? Ele está atuando, está na ativa. Então, os policiais militares de carreira. Quem são os policiais militares de carreira? É aquele camarada que está ativo na polícia, certo? Está trabalhando. Ou seja, ele pode ser promovido. Quem é o policial militar de carreira? Serão senhores futuramente, vão ingressar como cabo, certo? Depois de 10 anos. Aí vão virar, vão ingressar como soldado depois de 10 anos, já vão virar ali cabo automaticamente, né? De acordo com a promoção decenal. Beleza? Então, isso é a carreira. De cabo, vai passar para terceiro sargento, segundo sargento. Então, isso são os policiais militares de carreira, que seguem uma carreira dentro da instituição. Certo? Inciso 2. Os incluídos na polícia militar voluntariamente durante os prazos a que se obrigam a servir. Isso não existe mais. Isso foi antigamente, antes da nossa Constituição, existia essa opção. Hoje não existe mais de se incluir voluntariamente, certo? Só através de concurso. Inciso 3. Os componentes da reserva remunerada, preste atenção, quando convocados. Quem são os componentes da reserva remunerada? É aquele camarada que acabou de sair da inatividade, aliás, ele está ativo e foi para inatividade. É como se ele tivesse se aposentado. Porém, no meio militar, a gente não se aposenta, a gente vai para reserva remunerada e fica lá durante um tempo, certo? Esse camarada que está na reserva remunerada, se ele for convocado, certo? Se ele for chamado de novo para ativa, que isso pode acontecer, aí ele passa a ser da ativa novamente, certo? Então, os que estão na reserva remunerada, quando convocados, beleza? Então, pega o bizu do instrutor aí, acompanha aí. Se o policial militar estiver na reserva remunerada, somente ficará ativo se convocado, beleza? Se ele, professor, se ele tiver só na reserva remunerada, não for convocado, aí ele está inativo, tá? Inatividade, certo? Porém, se ele está na reserva remunerada e foi convocado, aconteceu alguma coisa, uma guerra, um estado de sítio, ou a polícia militar, necessidade de serviço, precisou convocar aquele policial ali que está na reserva remunerada, aí ele fica na ativa novamente, certo? Desde que esteja convocado, beleza? Tranquilo? Então a gente viu aí da inatividade, a gente viu da atividade e a gente vai passar a ver agora da inatividade. O que é inatividade, professor? É basicamente uma aposentadoria. O camarada está aposentado, não está mais no serviço ativo, não está indo para o batalhão, não veste mais a farda, certo? Ele está em casa, certo? Porém, na nossa inatividade, a gente tem duas formas. Quais são as formas? Acompanhe comigo aqui. 1. Na reserva remunerada, certo? Quando pertence à reserva remunerada da corporação e percebem remuneração do Estado de Pernambuco, porém sujeitos ainda à prestação do serviço
na ativa mediante convocação, certo? Então, o policial que está na reserva remunerada, ele só volta para a ativa se for convocado, certo? Ele tem que ser convocado, beleza? Então, reserva remunerada é inatividade, está aposentado, mas ainda pode ser convocado, certo? E qual é a outra forma de reserva remunerada? São os reformados. Acompanhe aí na tela, o inciso segundo. Reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estão dispensados definitivamente. Então, o camarada, policial militar que estava na reserva remunerada e passou o tempo dele ficar na reserva remunerada, ele foi para a reforma, esse camarada não pode voltar de maneira nenhuma, certo? E é lógico que continua recebendo a sua remuneração ali, de acordo com a sua graduação e seu posto que ele foi para a reforma, certo? Beleza? Tranquilo, então pega o bizu aí do instrutor, acompanha na tela aí. O policial militar que entrar na condição de reformado será dispensado definitivamente. O que é que eu quero que os senhores gravem? Reserva remunerada. Se o camarada está na reserva remunerada, ele pode voltar ao serviço ativo, desde que convocado. Se o policial militar, camarada lá, foi para a reforma, ele está definitivamente dispensado. Não pode ser convocado de maneira alguma, certo? Beleza? Vamos adiantar, senhores. Vamos para o artigo 4º. Acompanhe na tela. O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à polícia militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica e relacionados com a manutenção da ordem pública do Estado de Pernambuco. Ordem pública do Estado de Pernambuco. A manutenção da ordem pública do Estado de Pernambuco, certo? Então, é a principal finalidade, é o principal encargo, a principal atividade e exercício da Polícia Militar. É manutenir a ordem, né? A paz, a preservação da ordem pública no Estado de Pernambuco. Tá ok? Então, se está de vermelho, importante. Beleza? Vamos para o artigo 5º, senhores, agora. Acompanhe comigo na tela. Artigo 5º. A carreira policial militar é caracterizada por atividade o quê? Continuada. Cuidado com isso. Continuada e inteiramente devotada às finalidades da polícia militar, denominada atividade policial militar. Olha o bizu que eu coloquei aqui, extremamente importante. Se na prova dos senhores vier uma questão falando que a atividade policial requer dedicação exclusiva, tá correto. O policial militar, ele é policial 24 horas, tá? Não interessa se ele está de serviço ou se ele está na folga. Ele é policial 24 horas. Então ele tem que se comportar como um policial durante o serviço e na folga. Pronto, recruta, chegou a hora de você tomar uma decisão. Você já viu a nossa equipe, já viu a nossa qualidade de aula. E agora eu te pergunto, você vai querer garantir a sua aprovação agora ou vai tentar talvez passar e tentar novamente lá para 2028, 2029? Eu sugiro a você acompanhar a gente de agora. Você viu que o nosso conteúdo é completamente direcionado, sem enrolação, e a gente tem aqui o melhor para te oferecer, principalmente nessa reta final. Então, ó, para você que está assistindo esse vídeo aqui, vou deixar um desconto exclusivo no primeiro link da descrição. Então, vem embora estudar com a gente que a farda vem. Valeu! Certo? Aguardo os senhores no próximo bloco.